Ó Deus, entra aqui na tua presença para iniciar mais um trabalho. Em teu nome, que o Senhor possa me revestir com as tuas armaduras espirituais. Glórias a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, por quanto o Senhor tem feito na vida dos irmãos através das minhas palavras. Sei, Deus, que essas plataformas é mundial. Esses vídeos serão visualizados por pessoas em outros estados e até em outros países. Através da minha palavra, eu estou levando o evangelho do Senhor, levando a tua palavra. Isso é que importa. Meu compromisso é com o Senhor. A partir do momento que o Senhor abriu os meus olhos, que o Senhor me mostrou que tem uma missão para mim, eu aprendi que eu tenho que agradar ao Senhor. E é na minha fé no Senhor que eu vencerei todos os obstáculos que vier pela frente, porque eu já venci muito e eu vencerei com fé no Senhor. Eu peço ao Senhor que continue me dando sabedoria, continua me protegendo do mal todos os dias, me dando força para levantar mesmo quando eu não tenho. Às vezes tem hora que eu tenho buscado coragem para levantar. Porque o peso é demais, o fardo é pesado. Mas quando eu digo, Deus, hoje eu tenho que levantar. Eu tenho um pai para cuidar. Eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho muitas coisas a fazer, inclusive a tua obra. Eu tenho que gravar vídeo para falar da tua palavra. Eu sei que tem gente por aí que está esperando para ouvir, através da minha voz, a tua palavra. E o Senhor me dá força e eu levanto. E quando eu olho para trás, já é 5, 6 horas da tarde e o dia já passou. E tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu sei que essa força não é minha. Por isso, Deus, o que importa é que eu sei o que eu vivo com o Senhor. Por isso, eu oro pela vida de cada pessoa que viralizar esse vídeo, que assistir, que Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é de tocar na vida, na família, nas doenças, dando cura. Se tiver fome, Deus, coloque mantimento. Enche os celeiros de todos eles. Porque o Senhor me chamou e eu aceitei. E eu estou aqui. Eis-me aqui para te servir até o último dia da minha vida. Glórias a Deus, amém. Obrigado pela tua proteção na minha vida e em tudo quanto o Senhor me deu. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. A gente tem que começar a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Não de Apocalipse para Gênesis. Então, se a gente começa lá de Gênesis e vem lendo, você vai tendo conhecimento de lá do começo. Então, por isso que às vezes eu tenho mais conhecimento do antigo. Mas estou indo. Graças a Deus eu vou chegar lá em Apocalipse. E assim que chegar em Apocalipse, no outro dia eu começo no primeiro de Gênesis de novo e vou. Daqui até eu morrer, meu compromisso é com a Bíblia. Heleno chegou no final, eu começo de novo. Todos os dias eu leio um capítulo. Não tenho pressa e também não desisto. Sempre eu estou aqui todo dia lendo. É como o meu curso, todo dia eu assisto a aula. Ah, mas não está aprendendo. Tudo bem, qualquer pouco vai servir. O que importa é ter conhecimento. Isso é Deus que dá o conhecimento. Estou numa gripe danada esses dias. Tossindo. Mas estou fazendo a obra de Deus. Ninguém para o escolhido. Nem gripe. Se Satanás, que é espírito, não para, imagina, gripe. Deus é Deus. E descendo ele do monte, ele, Jesus, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Entendeu? Se quiseres. É assim que nós temos que chegar para Deus, para Jesus. Jesus,
eu sei que tu tudo podes. Então, se tu quiser, tu pode reverter esta situação que eu estou passando. Uma crise, uma dívida sem poder pagar. Qualquer coisa que você estiver passando no momento, se Jesus quiser, ele pode. E se não aconteceu, porque ele ainda não quis, ainda não está no tempo. Então é o que o leproso disse. Mestre, Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus disse ao leproso, vou ler aqui. E Jesus, estendendo, a mão, tocou, dizendo, quer-se limpo? E logo ficou purificado da lepra. Ó, Jesus disse, tu queres ser limpo? E logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra que Moisés determinou para lhes servir de testemunha. Entendeu, irmãos? Jesus disse, ó, vá, não precisa falar para ninguém que eu fiz esse milagre, mas testemunha. Tá entendendo, irmãos? Por que nós temos que testemunhar os feitos de Deus na nossa vida? Ah, Deus me deu um livramento. Foi coincidência. Não, irmão, não existe coincidência para crente. Existe prover de Deus. Ah, e por que aconteceu uma coisa ruim, sendo que eu oro todo dia? Porque foi permissão de Deus. Às vezes aquilo que tu pensa que foi ruim foi para te deixar mais forte. Foi para abrir os teus olhos. Nada é por acaso. Nada é coincidência. Se foi bom, foi provisão. Se foi ruim, Deus te livrou. Deus te deu força para tu enfrentar. Então, se tu tá passando por uma doença, por um câncer, tá difícil, confia. Diz pro Senhor, Senhor, eu sei que esse câncer não é nada diante do Senhor. Eu posso ficar limpo se o Senhor quiser. Eu posso ficar purificado. O Senhor pode tudo. Como Jó também disse lá. O Senhor pode. Deus tudo pode. E na palavra dele diz que não há de passar nem um tio e nem uma vírgula. Passarão despercebido. Tudo o que Deus falou, cumpre. As profecias, cumpre. Nós hoje estamos vivendo numa época, muitas coisas que foi profetizado lá atrás, por aqueles mais velhos que nem era crente, nem sabia o que era crente. Mas ele chegou para mim. Eu tenho um exemplo, uma senhora lá de Campos, onde eu fui criado. Esta senhora, ela tinha a sabedoria dela, de certa forma. E ela me dizia, eu pequenininho, trabalhava com ela na roça, e ela dizia assim, ó, tem coisas que vocês vão ver, e tem coisas que vocês não vão ver, que ainda vai ser depois de vocês. E tem coisa que é lá para os seus netos, bisnetos, mas vai acontecer. E hoje, refletindo nessas coisas, eu vejo que muitas coisas que hoje já estão acontecendo, o desrespeito, é filho contra pai, pai contra filho, pai vai dar um conselho, filho rebeldia, filho quer, tá entendendo? Coisa que lá naquele tempo a gente ainda não via, hoje já tá tendo, por aí. Nos noticiários aí das cidades, a gente vê irmão matando irmão, pai matando pai, filho, é uma complicação. É gente caluniando os outros, difamando as pessoas, entendeu? Então, tudo o que foi dito lá, aquelas pessoas profetizaram sem saber que estava profetizando, nem sabiam o que estava dizendo, mas está acontecendo. Glórias a Deus.